Endividamento é uma palavra que assusta muitos que a ouvem, ou por já terem passado por isso, ou por simplesmente não querer ter o nome sujo. Nossa repórter Ana Martini está ao vivo com o professor de finanças Eli Borochovicius, que irá esclarecer nossas dúvidas sobre o endividamento. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carol. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber qual a maneira mais fácil de se endividar. Quando a gente fala em endividamento, nós estamos falando em contrair dívida. Contrair dívida não necessariamente significa estar inadimplente, ou seja, não pagar aquela dívida que foi contraída. E quando a gente fala em dívida, as pessoas ficam preocupadas. Ah, meu Deus, agora eu estou endividado. Mas existe a chamada dívida boa e a dívida ruim. Então vamos dar um exemplo aqui de dívida boa. Supondo que eu compre um carro em 0 mais 60 parcelas e que eu contraia essa dívida com uma taxa de 1%. Se eu conseguir colocar no mercado o meu dinheiro, obtendo uma rentabilidade de 2%, como eu recebo mais do que aquilo que eu estou pagando, é uma dívida boa. Agora, a maior preocupação das pessoas, ela está na dívida ruim. Então, quando é que eu contraio uma dívida ruim? Quando eu não tenho capacidade financeira de arcar com a minha responsabilidade e ainda assim eu tomo o dinheiro emprestado. Por que isso acontece? Porque o crédito ele está muito facilitado e porque as pessoas elas acabam comprando por impulso. Então, o maior vilão que existe na contração da dívida é a compra por impulso. E como podemos evitar que esse endividamento ocorra? Bom, existem duas formas que a gente deve equilibrar. A primeira delas é a forma administrativa. Como é que a gente faz para evitar esse problema? Planejando. Então a gente precisa ter um planejamento de curto, médio e longo prazo e a partir do momento que a gente tem esse planejamento, a gente consegue entender para onde o nosso dinheiro está indo. E a segunda forma é a forma psicológica. Então a gente precisa ter foco naquilo que a gente está desenvolvendo. Então se eu tiver foco naquilo que eu quero comprar, as outras coisas que estão ao redor acabam passando despercebidas. E se tiver uma grande promoção, se tiver alguma coisa que chame muito a atenção e eu não estou focado nessas promoções, nessas coisas, eu acabo não caindo nessa tentação e aí, obviamente, eu não compro por impulso. Pedro, Carol? Ana, uma pergunta aqui do estúdio para o professor. Qual a melhor forma de poupar dinheiro? Professor, temos uma pergunta do estúdio. Qual a melhor forma de poupar dinheiro? A melhor forma de poupar dinheiro é seguindo o primeiro princípio financeiro. Pague-se primeiro. O que significa isso? Receber o seu salário, lembrando que o salário que a gente recebe ele é sempre líquido. A nossa recomendação é que 10% desse salário a gente guarde no nosso cofrinho, na nossa poupança, a gente poupe 10% e que a gente aprenda a viver com 90%. Se nós aprendermos a viver dentro desse padrão de 90% da nossa renda líquida, a gente normalmente consegue fazer uma poupança e realizar os sonhos que a gente tanto deseja com esse dinheiro que a gente recebe. Muito obrigada, professor. Pedro, Carol, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ana.